Gente, então vamos começar. Falar nos fundamentos teológicos da teoria de Darwin pode parecer muito, muito estranho, né? Afinal de contas, a teoria da evolução não deveria ser científica, não é isso que a gente ouve o tempo todo, né? E aí, quando você analisa a obra A Origem das Espécies de Darwin, né, você vê que pronunciamentos a respeito da natureza de Deus são comuns. E é natural também você achar que, né, se tiver uma publicação científica com pronunciamentos a respeito da natureza de Deus ou de coisas que Deus ou o Criador teria feito, seria algo que não tem nada a ver com um método científico, né? Então, peraí, o Charles Darwin não teria apresentado dados científicos para apresentar a sua teoria? Bom, ele apresentou dados científicos, só que vamos ver que existe muito mais do que dados científicos e que vão dar o fundamento para a teoria dele, né? Ele apresentou dados científicos e propôs a sua teoria. É essa teoria que tem sido o paradigma pelo qual se estuda biologia desde o século XIX, né? E qualquer questionamento quanto à validade desse paradigma evolucionista é rotulado rapidamente de fundamentalismo religioso, né? Então, e assim, reunir dados científicos só por si mesmo não é fazer ciência. Dados científicos são sempre apresentados, interpretados, segundo algum conhecimento ou premissas prévias, segundo qual esses dados podem fazer algum sentido para o progresso desse conhecimento. E por causa desses conhecimento ou premissas prévias, né, existe um detalhe muito inesperado para qualquer pessoa que tenha familiaridade com narrativa científica. A teoria da evolução, como proposta por Darwin, ela é profundamente baseada em premissas sobre a natureza de Deus. Isso que é o tema da apresentação hoje, e eu espero que chame a atenção de vocês para futuras discussões da filosofia da ciência e por conta da relevância desse tema para o design inteligente também, tá? E falar de Darwin no contexto da ciência nos leva a pensar nele como um promotor de uma teoria científica que possa levar ao ateísmo, né? Isso é muito... Existe uma relação forte, né? E o testemunho de Richard Dawkins é marcante. Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente satisfeito. Ele diz isso, né? E essa minha apresentação está baseada no artigo que eu vou colocar na coletânea do Design Inteligente, que o Dr. Eberlin já está montando, não é isso? E eu ainda não terminei o artigo, essa apresentação é baseada já em boa parte do meu artigo que eu já escrevi, tá? Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? No artigo, né, quando ele for publicado pela coletânea, o artigo ele vai ter um pequeno histórico do pensamento sobre Deus desde a Reforma Protestante. Vai ser da Reforma Protestante até o tempo de Darwin, um histórico breve, né? Eu não vou fazer esse histórico aqui com vocês, tá? Essa parte do histórico ficou mais focada, teve um enfoque mais com o Felipe, que é o coautor do meu artigo, né, do nosso artigo, e essa parte do histórico ficou mais com ele, e eu estou fazendo exatamente essa correlação, tá? Hoje vamos falar somente das premissas, né, dos pressupostos teológicos do Darwin, de Charles Darwin. Então, olha só. Pressupostos teológicos em Darwin, sim, pode parecer estranho, como eu falei, mas é real. Vamos falar disso agora. Eu vou falar aqui de 4 pressupostos, né, 4 temas que Darwin teve de tocar para poder fundamentar a sua teoria,
tá? E 4 temas que têm direta relação com a natureza de Deus, tá? Então, o primeiro aí, né, a relação do Criador com as leis naturais. O outro, a relação do Criador com o sofrimento. Terceiro, a criatividade do Criador. E 4, a simplicidade da criação. Esses 4 temas são recorrentes na obra Origem das Espécies. Vamos lá para o primeiro, então? Na relação do Criador com as leis naturais. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Tá suficiente para o tamanho da letra? Dá para entender o que está escrito aí? Melhorou. O saldo da minha tela tá ótimo. Tá bom? Eu aumentei um pouquinho mais aí para garantir que todo mundo possa ler, tá? Então, vamos lá. Darwin não acreditava na possibilidade de intervenção direta do Criador no mundo para dar origem às diferentes formas de vida. Para ele, ainda que houvesse outros pensadores que acreditassem nessa intervenção, né, intervenção divina, né, e nem por isso Darwin desprezou o pensamento dessas outras pessoas, né. O modo pelo qual se teria dado o surgimento das espécies teria sido por causas secundárias, ou ao menos por leis naturais que eram conhecidas à época, tá? Na citação aí, que tá para todo mundo ver, está escrito o seguinte, tá? Na página 532 da minha versão, da versão que eu tenho do Origem das Espécies, tá? Abre aspas. Autores eminentes parecem estar completamente satisfeitos com a hipótese de que cada espécie foi criada independentemente. No meu entender, parece-me que, pelo que conhecemos das leis determinadas pelo Criador para a matéria, que a produção e a extinção dos habitantes passados e presentes da Terra teriam sido devidas a causas secundárias, como as que determinam o nascimento e morte do indivíduo. Quando considero todos os seres não como criações especiais, senão como descendentes diretos de um reduzido número de seres que viveram muito antes que se depositasse a primeira camada do sistema cambriano, parece-me que se enobrecem. Essa é a citação que eu coloquei aí, e vamos fazer uma pequena análise disso que está escrito, né, que reflete uma premissa que está em outros trechos também. Olha só, não apenas a origem dos animais, das espécies, para Darwin teria ocorrido através de leis naturais, mas para ele esse modo de as espécies se originarem era mais nobre em comparação com a criação especial. Era mais nobre. E tem aqui duas ideias que fundamentam esse pressuposto teológico, que é o seguinte. Se o conhecimento das leis naturais, lembre que lá na citação está escrito assim, né? Pelo que conhecemos das leis naturais, pelo que conhecemos. Ele não está fazendo uma afirmação ontológica, no sentido de que existem leis naturais e algumas dessas a gente pode não conhecer. Né? Existem leis naturais. Existem, elas existem. Não, ele está falando das leis naturais que conhecemos, ou seja, ele está pressupondo que aquilo que é conhecido, as leis naturais que ele conhece, foram o método pelo qual as espécies se originaram, tá? Então, ó, se o conhecimento dessas leis naturais favorecia a explicação da origem das espécies através dessas leis, e não por atos de intervenção divina, então isso implica na ideia de que essas leis sejam invioláveis, porque nem o Criador poderia ter escapado delas nos seus atos criativos. Puxa, a criação das espécies se deu por causas secundárias, né? Aí vem aquela ideia tomista de causa primária e causa secundária, né? Causa primária é a intervenção direta, né, do Criador, né, de Deus, o único ente necessário. E
Causas secundárias seriam causas contingentes, causas que teriam se originado em seres contingentes, seres criados, ou seja, o mundo e as espécies e os seres vivos. E Charles Darwin, ele entendia que a criação, o surgimento das espécies se dava somente por causas secundárias. Então, se nem o Criador podia intervir no mundo, então essas leis são invioláveis. A liberdade do Criador na sua criação estava restrita às leis naturais. E então, por isso, não tem possibilidade de que, uma vez o mundo criado, qualquer evento nesse mundo ser explicado por outras coisas que não sejam aquelas leis naturais estabelecidas pelo Criador no começo do mundo. Então, não havia interferência do Criador no mundo após o mundo criado, né? Essa é uma ideia, a ideia de que essas leis sejam invioláveis, as leis naturais sejam invioláveis. E a outra ideia é que vai dar a premissa como um todo, o pressuposto teológico como um todo, é que como o Criador não pode interferir no mundo, e aí apareceu para vocês, né? E aí, como o Criador não pode interferir no mundo, e desse modo não violando as leis naturais, tem sua noção muito próxima do deísmo, né, em que Deus teria deixado a natureza agir por conta própria, operando somente através dessas causas secundárias, tá? E fica muito restrita a ação de Deus, né? Porque a ação de Deus teria se dado só na criação do mundo, mas não na criação das espécies, que foi depois da criação do mundo, claro. E fica então difícil detectar as causas primárias, as causas da criação, né? Isso tem um pouco a ver com o design inteligente, que se propõe a ser uma ciência de detecção de inteligência, né? Darwin está dizendo, não, somente por leis naturais mesmo. E aí, então, essa visão de Darwin, essa visão de Darwin sobre o Criador se justifica pela ideia de William Paley, né, de que toda lei pressupõe um agente. Se as leis naturais deram origem às espécies, então o Criador deu origem, sim, mas não como causa primária, mas sim como causa secundária. E por que Charles Darwin teve de fazer esse tipo de argumentação? Porque o William Paley ainda era muito influente na sua época, né? E a obra do William Paley, né, o Natural Theology, né, onde ele introduz a analogia do relojoeiro, é a obra que influenciou Charles Darwin profundamente. Né? Darwin teve de estudar muito esta obra, né? Mas então, se Charles Darwin foi influenciado por Paley, por que a teologia dele, por que a teoria da evolução dele não seguiu o mesmo pensamento ortodoxo, teísta de William Paley? Porque Charles Darwin foi muito mais influenciado por outros pensadores que tinham um pensamento deísta. E alguns deles eu listei aí, né? É o William Whewell, Charles Babbage, John Herschel, Francis Bacon. William Whewell é um dos autores, né, daqueles famosos tratados de Bridgewater. E nas primeiras edições do Origem das Espécies, Charles Darwin praticamente copiou as ideias de William Whewell. Ele praticamente copiou. E Francis Bacon, né, conhecido como o pai da ciência moderna, desde a sua época, no século XVII, né, Francis Bacon, a ciência foi profundamente influenciada por ele e até hoje ela é assim, né, do modo baconiano, se diz, né? E como que Francis Bacon influenciou o método científico? Né? Ele se diz que ele é o pai da ciência, mas por que ele é o pai da ciência? Para isso, vou fazer só um breve desvio aqui de caminho, só para explicar. Até então,
A ciência ela era ditada por quatro causas, quatro modos de explicação, né? E eram modos aristotélicos de explicação, né? Coloquei aí uma imagem para vocês. É só uma imagem ilustrativa mesmo, né? De criação da formação de uma mesa, né? Tem uma mesa aí no centro, não sei se está dando para todo mundo ver, mas até então, até Francis Bacon, os modos de explicação científica eram baseados em quatro elementos, né? O primeiro é a causa material. Quatro causas, né? Primeiro, causa material. É o que está no canto superior esquerdo aí da tela. Qual é a causa material de uma mesa? Qual é o constituinte material da mesa? É a madeira. É a matéria que constitui a mesa. Né? É o constituinte material da mesa. É a causa material da mesa. Outra causa aristotélica era a causa formal, que está aí embaixo no canto esquerdo. Tá? É a forma da mesa, né? O que é a causa formal? São os processos que causam a mudança da forma, né? A madeira tinha uma forma, e aí a mesa tem outra forma. Quais foram os processos que fizeram a mudança da forma, né? Isso constitui a causa formal, tá? Uma terceira causa é a causa eficiente, que está no canto inferior direito, né? O que é a causa eficiente? São os instrumentos ou os agentes usados para a mudança formal, para a mudança da matéria, da causa material, para que a causa formal viesse a aparecer. Quais foram os instrumentos, os meios, não são processos, mas meios, tá? E aí seriam agentes e instrumentos, ferramentas, né? No caso, um martelo e um carpinteiro, por exemplo, seriam as causas eficientes da mesa, né? É a terceira causa. E a quarta causa aristotélica é a causa final, que é a ideia de teleologia, o propósito da mesa. Para que a mesa foi construída? Foi construída para ser o suporte para a alimentação, para as pessoas sentarem e, né? Enfim, é o propósito da mesa. Para que a mesa foi construída? Essas quatro causas. Por que eu falei disso? Porque até Francis Bacon era assim que se fazia ciência, com quatro modos, quatro causalidades. Francis Bacon, ele eliminou essas duas. Ele eliminou a causa eficiente. Ele disse que a explicação científica já não precisava, não era interessante falar da causa eficiente, não era interessante falar do agente, não era interessante falar do agente e nem dos meios pelo qual ele usou para dar origem a um certo objeto, né? E a teleologia também foi eliminada. O propósito também foi eliminado da explicação científica. E isso é interessante porque o design inteligente visa reintroduzir exatamente esses dois elementos na explicação científica. De modo algum, o design inteligente reduz a ciência, ele aumenta a capacidade explanatória da ciência e não diminui. Nesse sentido, então, né, como Charles Darwin foi muito influenciado por esses pensadores, e especialmente a filosofia científica de Francis Bacon, então não tem como você analisar os pressupostos de Darwin sem essa noção de Bacon, de eliminação de duas causas, tá? E o artigo que me influenciou muito para escrever este artigo, para a coletânea, é do Stephen Dilley. Eu acho que eu até mencionei para algumas pessoas já, né, da Liga, né? E ele diz, né, que não só a evolução, né, teve sua concepção nesse pressuposto deísta, não só a teoria em si, né, a concepção da teoria, mas também o conteúdo dela. O que é o conteúdo dessa teoria da evolução de Darwin? É o surgimento das espécies através de seleção natural e variação aleatória. Variação, né? Seleção natural e variação aleatória.
Mas espera aí. Seleção natural é exatamente a pressão seletiva do ambiente, competição com outros animais e pressão ambiental, né? Temperatura, chuva, fatores ambientais. Ou seja, tudo isso são causas secundárias. São causas secundárias, não são causas primárias. Então, o próprio mecanismo proposto por Darwin também ia em acordo com o pressuposto deísta de Darwin, tá? O pressuposto de que o Criador não interferia mais, não se poderia usar da interferência do Criador para explicação científica, tá? E tem todo sentido, porque o mecanismo ele é só baseado em causas secundárias mesmo, tá? Então, esse seria o primeiro pressuposto, tá? Pressuposto teológico de Darwin, de que a relação do Criador com as leis naturais é a de não interferência, pois o Criador ele criou o mundo com as suas leis naturais invioláveis, então, e nem ele poderia se interferir nessas leis. Então, o mundo próprio já teria dado origem às espécies através de leis naturais e que, na cabeça de Darwin, eram conhecidas à época. Tá? Eu quero dar ênfase a essas leis naturais que eram conhecidas, porque é um pouco arrogante, é um pouco prepotente esta ideia de que as leis naturais que nós conhecemos foi a que deu origem, né? E, obviamente, não eram, né? Hoje nós entendemos isso. O segundo pressuposto. Gente, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu ver aqui, eu estou olhando no chat. Por enquanto, nada, né? Por enquanto, nada, tá bom. Tem só alguns comentários lá, dois comentários, mas não são pergunta não, Saulo. Você pode dar continuidade aí. Ah, então tá bom. Maravilha, então. O segundo pressuposto está aí, na relação do Criador com o sofrimento. Essa citação dá para ver, a letra tá bem menor, viu? E eu peço desculpa porque o trecho todo é importante para analisar esse pressuposto. Tá? A letra tá. Eu espero que dê para vocês lerem aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Olha só, o que está escrito aí então? Mais uma vez, na Origem das Espécies, página 516. Não deve surpreender-nos que as espécies de uma região, apesar de que, segundo a teoria ordinária, que é a doutrina da criação, supõe-se que foram criadas e especialmente adaptadas para ele, sejam derrotadas e suplantadas pelas produções adaptadas procedentes de outro. Esse é um trecho importante, ó. Tampouco devemos nos maravilhar de que todas as disposições da natureza não sejam, até onde podemos avaliar, absolutamente perfeitas, como no caso do olho humano, nem de que algumas delas sejam alheias às nossas ideias a respeito do adequado. Darwin está fazendo uma pausa bem rápida, ele está falando aqui que a nossa noção de perfeição, ela está, digamos assim, no lugar errado, né? Vamos continuar, aí vai ficar mais claro isso que ele quis dizer. Aí ele cita alguns exemplos. Não devemos nos maravilhar de que o ferrão da abelha, ao ser utilizado contra o inimigo, ocasione a morte da própria abelha. De que se produza tão grande número de zangões para um só ato. E de que sejam depois matados por suas irmãs estéreis. Nem do assombroso esbanjamento do pólen em nossos pinheiros, nem do ódio instintivo da rainha das abelhas para suas próprias filhas fecundas. Ele está falando do sofrimento na natureza, né? Continuando. E nem de que os icneomonídeos se alimentem no interior do corpo das lagartas vivas, nem de outros casos semelhantes. Finalizando o trecho. O portentoso, o bonito,
dentro da teoria da seleção natural é que não se tenham descoberto mais casos de falta de absoluta perfeição. Esse trecho é interessantíssimo, porque ele está dizendo que a nossa noção de perfeição não é esperado se encontrar perfeição na natureza, dada a sua teoria, né? Darwin sugere que, dada a verdade da sua teoria da evolução por seleção natural, não seria surpresa que sejam encontradas imperfeições na natureza. Esses exemplos que ele citou são... Ele julga imperfeições, né? Puxa, por que uma abelha tem um ferrão e quando ela usa para se proteger, o zangão, quando usa para se proteger, ele morre. Então, para que existe né? Para que existe o ferrão? Se ele morre quando ele usa o ferrão. São imperfeições da natureza. Então, Darwin está usando aqui, está fazendo uma comparação que, dado um fenômeno empírico, eu estou observando esse fenômeno, um fato empírico, e eu estou comparando duas teorias, a teoria da criação especial e a minha teoria da seleção natural. Ele observa esse fato e diz, esse fato faz mais sentido segundo a minha teoria, e não segundo a teoria da criação especial. Tá? Esse método de comparação é muito comum, né? Inferência é a melhor explicação, né? Darwin fez isso. E essas imperfeições que Darwin observou são equivalentes ao sofrimento natural, não é isso? E segundo a sua teoria, são exemplos de sofrimento, esses exemplos de sofrimento que conferem a possibilidade de progresso, tá? Nessa outra citação aqui, tá com a letra um pouco maior, vou falar mais rápido, ele deixa claro que é o sofrimento é que traz progresso, tá? Olha o que está escrito aí, né, na página 296, abre aspas. Pode não ser uma dedução lógica, mas para minha imaginação é muito mais satisfatório considerar os instintos, tais como o do filhote de cuco que expulsa seus irmãos adotivos, o das formigas escravizadoras, o das larvas de melíponas, que se alimentam do corpo vivo das lagartas, não como instintos especialmente criados ou fundados, senão como pequenas consequências de uma lei geral que conduz ao progresso de todos os seres orgânicos, ou seja, que multiplica, transforma e deixa viver os mais fortes e deixa morrer os mais fracos. Aqui de novo, né? Ele compara uma observação do mundo natural, imperfeições pensa na concepção dele, e diz, não, a criação especial não faz sentido dado essas observações. O que faz sentido é a minha teoria da seleção natural. Nos dois trechos que eu acabei de usar, né, nota-se que o problema do sofrimento natural é usado por Darwin. O problema, né, esse problema é usado em desfavor da criação especial e a favor da seleção natural. É muito comum isso, né? Isso não é problemático. A questão é o pressuposto dele, né? Qual é o pressuposto dele nesse raciocínio? É de que um criador que fosse onipotente, onisciente, bondoso, não teria criado os seres vivos, tá aí, né, para vocês agora, um criador onipotente, onisciente, bondoso não teria criado os seres vivos para experimentar grandes doses de sofrimento, ou experimentar dor, né, ou oferecer dor, né, causar dor. E não só isso, né, Darwin, ele também usou a palavra progresso. A outra observação, dentro desse pressuposto, é que o uso do termo progresso não é desvinculado da teoria evolutiva, ela é o mecanismo de origem das novas espécies, né? Esse processo evolutivo é o causador do sofrimento e tem uma finalidade, o progresso desses seres. Na teoria da seleção natural, o progresso se dá pelo sofrimento. Então, dentro desse pressuposto teológico,
de que o Criador onipotente, onisciente, bondoso, não teria criado seres vivos para experimentar grandes doses de sofrimento, né? Ele está fazendo a comparação da teoria dele, seleção natural, com a teoria da criação especial, e por causa desse pressuposto, ele fala, não, a teoria da seleção natural faz mais sentido, tá? E nesse sentido, lembrando que na visão deísta, o Criador criou para isso mesmo, criou os processos naturais, as causas secundárias é que teriam dado origem às formas de vida. Então, você pode pensar que o Criador era responsável pelo sofrimento dos seres vivos, porque foi ele que criou as leis naturais. Ele era responsável pelo sofrimento, mas não no sentido de ser culpado moralmente. Você não pode acusar o Criador de você fez a gente sofrer. Não. Esse sofrimento ele é para o seu bem, é para o progresso das formas de vida. Nessa visão deísta, faz sentido pensar assim, que o sofrimento ele é bom, ele é desejável, com a finalidade de produzir seres superiores, né? E pensando assim de certa forma, né, essa visão deísta, essa visão distante de um criador distante, é coerente com o seu distanciamento do próprio mundo que ele criou. Você vai ser criado, mas pelos processos naturais. Se você vai sofrer ou não, não é a minha responsabilidade, digamos assim. Eu não sou culpado moralmente por isso, né? Essa visão deísta proporciona esse tipo de pensamento, né? Como está aí agora, né? Agora que eu fui colocar o slide para vocês. Essa seria a segunda premissa. Tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, não, né? Também não. Maravilha. Vamos dar continuidade, porque temos mais alguns slides, temos mais 20 minutos. Bom, ok. Outro pressuposto. Vou tentar passar rápido por esses, porque esses são até mais óbvios do que esses outros dois, mas esses outros dois que eu falei, eles são mais comuns na obra dele, né, no Origem das Espécies, tá? E quanto à criatividade do criador, né? Citação grande aqui também, página 476, 477. O que Darwin tá dizendo aí? Abre aspas. Nada pode ser mais inútil do que tentar explicar esta semelhança de tipo em membros da mesma classe pela utilidade ou pela doutrina das causas finais. O que Darwin está falando aqui? É muito comum os evolucionistas usarem o argumento da homologia, né? Quem é biólogo, acho que vai se identificar muito com isso, né? Eles falam muito de homologia, né? O que é homologia? É o estudo da semelhança entre estruturas de diferentes seres vivos, né? Desde que esses tenham a mesma, digamos, linhagem, né? Filogenética, independente se as estruturas que estão sendo comparadas têm a mesma função ou não, mas basicamente é o estudo de semelhanças de estruturas. E aí, Charles Darwin usou da similaridade das formas dos seres vivos, dos membros dos seres vivos, né? Para montar o seu argumento, né? Ele diz que o criador não era tão criativo assim. Ele considerou que a seleção natural, com as pequenas variações, fosse uma explicação melhor para as similaridades, tá? E aí, voltando ao trecho, olha o que ele fala aqui embaixo, ó, logo na segunda frase, né? A inutilidade de tentar explicar essa homologia foi expressamente reconhecida por Owen na interessantíssima obra Nature of Limbs. E aí eu vou citar o Owen daqui a pouco. Owen também contribuiu para esse argumento, tá? E aí diz Darwin, né? Segundo a teoria ordinária da criação independente de cada ser, podemos dizer somente que isto é assim que aprove ao Criador construir todos os animais e plantas em cada uma das grandes classes, segundo um plano uniforme. Mas isso não é explicação científica. E aí ele termina dizendo, a explicação
é bastante singela dentro da teoria da seleção de pequenas variações sucessivas, por ser cada modificação proveitosa em algum modo à forma modificada, mas que afeta às vezes por correlação às outras partes do organismo. Ele diz então, né, o que Charles Darwin está falando aqui, né? Aqui é Owen. Já vou pular aqui para o pressuposto, tá? Basicamente o que Darwin está dizendo é o seguinte: o criador da criação especial sempre começa do zero e nunca a partir de um padrão comum. Como existe similaridade, então esse criador ou é preguiçoso ou ele quer enganar a gente, basicamente, né? Existe uma inferência, né? No trecho, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, em Richard Owen, né? Aí já é o The Nature of Limbs, que foi citado por Darwin, tá? Eu peguei no livro original mesmo, publicado em 1849. Olha que interessante, ó, vou ler só o que está destacado aí, falando sobre a analogia, né, com a criação de mecanismos do homem, né? O homem cria mecanismos também, e aí ele faz uma analogia com os mecanismos que o homem cria, né? Por quaisquer meios, os instrumentos que o homem precise, ou faça substituir seus órgãos naturais de locomoção, se tiver um braço defeituoso, né, algum engenheiro vai lá e coloca um braço mecânico, né? Tais instrumentos são adaptados expressamente e imediatamente ao fim proposto. Ele não se prende aos grilhões de qualquer tipo comum de instrumento locomotivo e aumenta suas dores, sofre por ter que ajustar as partes e compensar suas proporções para que melhor desempenhe seu fim requerido, sem se desviar do padrão. Então, ele está atribuindo, digamos assim, uma qualidade humana de criação ao Criador. O Criador, para a teoria da criação especial fazer sentido, todos os membros dos seres vivos, digamos assim, teriam que ter sido criados do zero, assim como o homem cria os seus instrumentos também, nos membros, né, para substituir, digamos assim. Então, esse pressuposto é muito... o Darwin usa esse pressuposto, que foi, na verdade, usado por Richard Owen, e, claro, Darwin assinou embaixo desse pressuposto, tá? E é esse pressuposto de que o criador sempre começaria do zero, ele criaria de novo as coisas, né, os membros, né, para certa finalidade, né? Mesmo que possam ter finalidades parecidas em dois seres vivos, os membros seriam diferentes. Na cabeça de Charles Darwin e de Owen também, era assim que a teoria da criação especial funcionaria, por conta de um pressuposto teológico a respeito do Criador. E no mesmo artigo que me motivou, que me interessou muito, me fez interessar muito por esse tema, que é o Stephen Dilley, ele traz uma ideia muito interessante, uma questão histórica e social no contexto de Darwin, que é essa aqui, ó, de que Owen e o próprio Darwin, não é esse aqui, perdão, vou colocar mais para frente, de que o criador não exibiria a característica de ser totalmente livre. Se o criador está preso a padrões pré-estabelecidos, então esse criador não é livre. Ele não é tão livre quanto nós achamos que ele é, né? Ele não está livre para agir conforme a sua vontade, se houver uniformidade dos padrões estruturais biológicos, tá? Eu disse, né, que tem uma questão até um pouco social aqui. Eu vou trazer isso daqui a pouco na próxima premissa, que fica bem claro, né, a ideia de que se há padrões estruturais na biologia, então isso de alguma maneira desfavorece a criação especial, porque Deus não teria tanta liberdade assim de criar, já que ele está preso aos padrões pré-estabelecidos, tá?
Essa é a terceira premissa. E na quarta premissa, que é a simplicidade da criação, tem muito a ver com essa terceira premissa. E aí entra um fator social que eu vou mencionar agora mesmo para vocês, tá? Já caminhando para o final, tá, gente? Ainda dentro da homologia, Charles Darwin, né, usou esse argumento, e num outro texto da mesma obra do Richard Owen, que é usado por Charles Darwin, olha que interessante o que Owen fala aqui. Olha que interessante. Vou aumentar um pouco a tela para vocês. Olha o que Owen fala. Eu penso que será óbvio que o princípio da adaptação final falha em satisfazer as condições do problema. Que problema? Que todo segmento e quase todos os ossos que estão presentes na mão e braço humanos deveriam existir na barbatana da baleia. Ele está usando o argumento da hormologia aqui, né? É aquele velho argumento de que existe uma similaridade entre a barbatana da baleia e a mão e o braço humano, né? Os ossos. Tem até várias imagens a respeito disso. Continuando aqui. Somente porque se assume que elas eram requeridas em tal número de localização para suportar e permitir a movimentação daquelas nadadeiras indivisíveis e inflexíveis. Esta noção, ele fala aqui, é algo que se encaixa tão pouco com a nossa ideia do modo mais simples de efetivar um propósito. Isso não se encaixa, a quantidade de ossos na nadadeira é grande demais. Para ele, isso não é simples. Isso excede o propósito da nadadeira, que é nadar para a baleia. Isto excede, está além da simplicidade que Owen foi capaz de conceber. Tá? E aí, terminando o trecho. Isso não se encaixa, né? Aí, continuando o trecho. Do mesmo modo, como a razão pela qual se possa atribuir para o grande número de ossos no crânio do pintinho, a saber, para permitir a compressão segura de sua caixa craniana durante o ato da eclosão, tampouco se encaixa com os requisitos desse ato. E aí ele traz o outro exemplo. Ele trouxe, então, o outro exemplo, né? No crânio do pintinho, tem ossos demais. É muito além do propósito que ele concebeu para a segurança do crânio do pintinho, que é o quê? Poder sair do ovo com segurança e não quebrar a cabeça, digamos assim, né? Esses dois exemplos, né? Owen usou e Charles Darwin vai lá e endossa essa tese, né? Owen transmitiu duas ideias de simplicidade, que elaboram sua noção de simplicidade. A primeira é de que a barbatana da baleia é exageradamente elaborada, já que o seu propósito era só se locomover na água, mas a estrutura óssea da barbatana, da baleia, era muito semelhante à mão humana, que tem ossos demais. É um pouco estranho, né? Mas ele faz essa analogia entre a mão humana e a barbatana da baleia, que tem a mesma, digamos, estrutura, só que a mão humana, ela tem muito mais propósitos do que, né? Não é nadar o propósito da mão humana, mas ele faz essa analogia com a baleia e diz que não, tem ossos demais, não combina com o propósito, né? É complexo demais. Não precisava ser assim, poderia ser mais simples. E o outro exemplo é o que eu falei do crânio do pintinho, né? Então, o que ele diz é que na criação especial, na cabeça dele, né? Na criação especial, essa teoria assumiria que o Criador criou os membros dos seres vivos com propósitos específicos, sendo simples o suficiente para cumprir com esses propósitos. Mas aí ele vai, olha na natureza, olha na barbatana da baleia, olha no crânio do pintinho e vê, não é simples o suficiente. Então, comparando a teoria da criação especial, como ele a concebia, do pressuposto que ele concebia, comparando com a seleção natural, Darwin diz, não, a seleção natural faz mais sentido, tá?
Então, é interessante porque você pode se perguntar, né, mas será que o propósito da barbatana baleia é só isso mesmo? Já que ela é tão, já que, né, já que ela é tão complexa, será que é só isso mesmo? Eles não consideraram isso. Eles não consideraram que poderia haver outro propósito, né? E como eu falei, o artigo que me motivou a escrever, do Stephen Dilley, ele traz uma ideia social interessante que pode ter que pode tentar explicar melhor por que que essa premissa foi usada, tá? O Stephen Dilley diz, né, que Owen provavelmente digamos assim, colocou o caráter do homem, do cavaleiro vitoriano, né? O que era o cavaleiro vitoriano naquela época, né? Era um homem engenhoso, diligente, né? Estávamos numa época de pós primeira revolução industrial, né? Já caminhando para a segunda revolução industrial. Então, naquela época, o cavaleiro vitoriano, ele era um homem que, ao mesmo tempo, precisava ser engenhoso nas suas máquinas, na Revolução Industrial, na Inglaterra, mas também precisava ser simples. Ele já era ali o princípio do capitalismo, né, de, de, de não poder fazer além do necessário. Né? Então, ele pegou esse caráter do homem vitoriano, né, e, de alguma maneira, ele equalizou isso a Deus, ao Criador, e viu que isso não era coerente com a criação especial. Né? Foi uma ideia bem interessante, né? O como que a percepção social nossa pode afetar a nossa própria maneira de conceber uma teoria científica, né? Então, já caminhando para o final, gente. Então, esse é o último pressuposto que, pelo menos, eu coloquei até agora no artigo, tá? Coloquei para vocês, né? Essa argumentação pressupõe que o criador faria uso somente de estruturas simples, segundo a concepção humana de simplicidade, nas estruturas ósseas dos membros dos seres vivos, a fim de que eles cumpram um propósito, tá? E aí Owen parece ter atribuído ao criador um estereótipo de um cavaleiro vitoriano, né? Pós primeira revolução industrial, tá? E aqui só vou ler as partes destacadas, né, onde Charles Darwin endossa essas ideias de Owen, tá? Lendo aqui então, ó, na página 478. Como são inexplicáveis esses casos de homologias de série dentro da teoria ordinária da criação. Lá na frente, aí um pouquinho mais para frente, né, como Owen observou, né, a vantagem que resulta de que as peças separadas cedam no ato do parto. Aqui ele está dando exemplos dos mamíferos, né? E aí lá embaixo, lá no finalzinho do trecho, ele diz, né? Segundo a teoria da criação, da seleção natural, podemos até certo ponto responder a essas perguntas. Como? Lentas, graduais e sucessivas modificações que adaptam o ser à necessidade imediata. Então, na cabeça de Darwin, na sua teoria, a baleia passou por alguma pressão ambiental que a fez ter a estrutura óssea que é observada, mas que hoje não era mais necessária. Na cabeça de Darwin, a seleção natural funcionava assim e explicaria melhor o fato observado, né? Gente, só mais uma observação, né? Eu coloquei para vocês agora. Um fato interessante é que as referências a Owen na obra de Darwin, né, tinham a finalidade de tornar mais plausível a teoria da evolução, seleção natural mais variação aleatória, quando comparada à criação especial, se você assumir todos esses pressupostos que foram mencionados, tá? Se você assumir esses pressupostos e todos eles de certa forma deísta,
um Deus distante, um Criador distante, aí a teoria da evolução parece fazer mais sentido mesmo. Parece. E essa argumentação de Owen foi fundamental para que Darwin escrevesse a sua teoria, tá? Gente, eu finalizo então por aqui, tá?